Bom dia para quem está nos acompanhando aqui agora. Boa tarde ou boa noite para quem for nos acompanhar depois. A gente está começando mais uma live, a 7ª e última live da nossa série de lives que a gente vem fazendo ao longo desse ano aqui no Instituto Aurora, com parceria de outras organizações. Lives essas que falam sempre sobre discursos de ódio, extremismo violento, a violência nas escolas, porque faz parte do nosso projeto, o Projeto Reconectar, que é um projeto que vem trabalhando no enfrentamento e na prevenção das violências contra a escola. Nossa ideia com essas lives é conseguir, de fato, trabalhar para a prevenção desse problema e com, assim, o sonho de que esses ataques deixem, de fato, de ocorrer no nosso país. Como sempre, a gente traz uma pessoa convidada aqui para conversar com a gente, e hoje estamos recebendo aqui a Daniele Tsushida, que é psicóloga formada pela PUC São Paulo e é coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz na área de prevenção à violência. O Instituto Sou da Paz, assim como a Dani, são parceiros aí nossos nesse projeto Reconectar, já fizemos algumas atividades juntos. E ano passado, nosso primeiro contato, nossa primeira aproximação, foi para escrever um artigo que foi publicado no Latinoamérica 21. Foi o último artigo publicado, foi publicado em dezembro do ano passado, que se chamava A Cultura dos Direitos Humanos Vencerá o Ódio, assim como é o nome dessa live. Esse artigo, já faço também aqui a nossa divulgação, ele hoje faz parte de um e-book em que nós criamos para compilar esse trabalho, um e-book que se chama Violência contra as Escolas no Brasil, Perspectivas sobre Extremismo entre Jovens e Estratégias de Prevenção. Esse e-book, assim como outros materiais nossos do projeto, ele pode ser baixado gratuitamente em institutoaurora.org para reconectar. Então, Dani, te dou as boas-vindas e aproveito também para agradecer publicamente aqui pela parceria que a gente vem fazendo. Bom dia, André, bom dia a todos e todas. Um agradecimento também à Michele, que junto com você nos faz esse convite para estar aqui nessa data fazendo a live, mas acho que é uma parceria, como você já bem colocou, que já vem aí de pelo menos um ano, e acho que é isso, a gente vem somando para pensar como fortalecer uma sociedade mais justa, mais humana, mais democrática, pautada em direitos humanos, pensando os desafios que a gente tem pela frente. Acho que o que nos une num primeiro momento são fatos trágicos, os ataques às escolas que tiveram um crescente aí no ano de 2022 e 2023, e que de fato nos preocupam, Mas certamente o que nos une, para além disso, são os valores em comum. Então, fico muito satisfeita de estar aqui nessa manhã e que a gente possa, acho que, ir somando, Acho que a gente tem um marco nesse momento aqui em São Paulo, que essa semana completou, hoje é sexta, na quarta-feira, um ano do último ataque aqui em São Paulo, em que vitimou a Giovana. A gente estava no momento de celebrar, entre aspas, esse tempo, e São Paulo vem tentando promover ações aí no sentido de minimizar as chances de novos ataques e promover ações em direitos humanos, mas acho que não só São Paulo, como o Brasil vinha num momento já também de que esses episódios não vinham acontecendo já com tantas frequência como a gente viu naquele período, mas infelizmente há uma semana a gente teve um novo ataque nesse país e 4 pessoas foram vitimadas, 3 por ação de alguém e o próprio jovem que se suicidou. Então acho que eu começo trazendo isso porque eu acho que é muito preocupante quando a gente ainda precisa começar numa manhã, acho que quando é isso, olhando para esse cenário e pensando, de fato, as ações que nos remetem a uma sociedade mais justa e mais humana, A gente tem muita luta, acho que ainda pela frente. Então, temos muito que trabalhar juntos, muito que fazer para ter essa sociedade mais justa, mais humana, com mais direitos humanos e com menos violência, Então, espero que a gente consiga somar cada vez mais nessa parceria
e trazer mais gente para essa discussão. Sim, com certeza, com certeza. Tem que ampliar, né, o debate, até a ideia dessas lives e desse projeto, né, talvez o ponto central do projeto Reconectar, do nosso projeto aqui do Instituto, é produzir e disseminar informação sobre esse tema, né, espalhar esse assunto para que a gente, até para que não fique invisibilizado, né, para que a gente possa discutir, trazer a luz para discutir essa questão. Como você falou, a gente segue tendo casos de violência contra as escolas, de violência armada, e a impressão que a gente tem aqui, pelo menos dentro do Instituto, é que isso, de alguma maneira, parece estar se normalizando, sabe? Não se vê tanta mais divulgação, tanta comoção, quanto parecia que estava acontecendo. Quer dizer, deixou de ser novidade, isso é um problema também, né? Se a gente normaliza isso, aí realmente a gente para de olhar, né, com estranhamento que é necessário para enfrentar, né? E acho que a ideia da nossa conversa hoje é justamente falar sobre essa diferença de uma cultura de paz, né, uma cultura de respeito aos direitos humanos, e de uma cultura de ódio que aqui parece que a nossa sociedade está construindo mais, né, nos últimos anos. E aí eu queria trazer um pouco de contexto para a nossa conversa, além desse que você já trouxe, Dani, um pouco de contexto para a gente ir conversando e pensando juntos aqui. Então, a gente está fazendo essa live hoje, dia 25 de outubro, porque hoje é dia da democracia. E essa data, ela foi idealizada em menção à memória do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto durante a ditadura cívico-militar no Brasil. E aí é interessante essa data para pensar um dado que nós apresentamos lá no artigo que a gente escreveu, que é um dado sobre a percepção da democracia. Um dado de uma pesquisa, vou trazer aqui, da Open Society Foundations, uma pesquisa de 2023 que avaliou a percepção dos jovens em vários países sobre como eles veem a democracia, né? Se a democracia é uma boa forma de governo ou não. E essa pesquisa apontou que, no caso do Brasil, 26% dos jovens entre 18 e 35 anos não acreditam que a democracia é a melhor forma de governo. 26% em 2023. Esse dado me chama a atenção, depois quando eu fui revisitar o nosso texto, porque é uma porcentagem parecida com o número de jovens eleitores do Bolsonaro em 2022. Claro que não dá para fazer uma relação de causalidade entre esses dois números, né? Mas chama a atenção que sejam números parecidos. Então, diz alguma coisa sobre o nosso momento. E pensando nesses dados, eu acho interessante que a gente está falando de um público, né, 18 a 35 anos, que nasceu e está crescendo em um período democrático. Só que a gente não teve ainda na nossa história do Brasil uma geração que nasceu, viveu e morreu em democracia, né? A gente ainda está construindo essa história. E hoje a gente está há 36 anos num contexto de democracia participativa e que viveu recentemente, principalmente, grandes instabilidades, né? A gente pensar que no começo de 2023 a gente teve uma tentativa de golpe bastante explícita, né? E bastante violenta. E ainda assim, temos uma porcentagem relevante da população de jovens, que são esses que estão vivendo desde sempre na democracia, que não acredita que esse sistema, que essa forma de estruturar a sociedade é a melhor. Então, esse número de jovens descrentes com a democracia chama essa atenção, porque o trabalho de construção de uma cultura que valoriza os direitos humanos e a democracia ainda está deixando bastante a desejar, né? Então, poderíamos imaginar que talvez pessoas de outras gerações mais velhas questionassem mais a democracia
mas a gente está falando de um grupo de jovens que está questionando, né? Então, que trabalho vem sendo feito. E aí eu pego um pouco desse contexto, junto com o que você falou antes, Dani, para a gente pensar essa oposição, né, de uma cultura de ódio, de uma cultura de paz. A gente vem apontando e pensando, não só a gente, mas outras instituições, outras pesquisadoras e pesquisadores também, que esse aumento do caso de ataques às escolas que a gente viu nos últimos anos tem uma relação direta com a disseminação de discursos de ódio por agentes políticos, abertamente. Então, de repente, o discurso político, nosso contexto político, começou a trazer falas de ódio muito sérias, e a gente poderia citar várias, mas eu vou citar apenas uma aqui, né, pensando que o ex-presidente falava em metralhar determinados grupos, né? A gente pensa, bom, deve ter alguma relação entre esse discurso de ódio explícito, público, com o aumento de uma violência num espaço como é a escola. Como é que vocês aí do Instituto Sou da Paz, mas você também, pessoalmente, como é que vocês têm analisado e visto essa situação? Vocês também veem essa relação? Então, André, acho que essa sua provocação, essa sua pergunta, ela é bastante importante e acho que traz uma reflexão muito de um momento que a gente vive, né? Acho que vou pensar do meu lugar primeiro, né? Acho que a gente, eu me pergunto, onde é que a gente errou? Sabe assim? Porque é uma meninada, vou chamar uma galera aí jovem, que nasce num contexto democrático, ainda que a gente tenha algumas falhas ainda nesse processo, né? Quando a gente pensa, né? Todo esse processo, e também nascem e crescem aí num contexto também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, quando eu falo de falhas, é isso, né? A gente olha para o Estatuto da Criança e do Adolescente e fala, eles não têm, todas as crianças e adolescentes, plenos direitos garantidos. Eu acho que é falha assim no ideal, entre o que é o ideal, de fato, e o que é praticado. Mas nascem num contexto de mais direito do que outras gerações. E ainda assim questionam se esse é o melhor modelo. Então, por isso que eu pergunto, onde é que a gente errou? Né? Então, a gente está num momento que a sensação que eu tenho é que a gente tem valores básicos, vida, liberdade, respeito ao outro, que estão sendo facilmente desconsiderados ou substituídos por um ódio gratuito. Né? Hoje em dia, é muito fácil, em qualquer discussão, em qualquer disputa, o sentimento de ódio, essa coisa do valor do outro se perder muito fácil. Então, o valor do patrimônio vale mais que o valor da vida. Isso tem, acho que cada vez mais me chamado a atenção. Hoje em dia, e não sei se só hoje em dia, acho que a gente vai vendo no decorrer da história, sempre foi assim, mas eu acho que vai ficando cada vez mais permitido se dizer isso em voz alta, e hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, isso vai ficando cada vez mais verbalizado e marcado para o mundo, né? Então, se você é furtado, se você é roubado, alguém leva o seu celular, você deseja a morte desse outro e é como se fosse legítimo. Então, o aparelho celular tem mais valor do que a vida desse sujeito que levou um aparelho, né? Então, você pode legitimar, como a gente vê casos de misoginia, como a gente vê casos de racismo, explicitamente ditos e verbalizados na internet, e acho que sim, tem uma permissividade e discursos ditos por governantes, acho que legitimam, né? Porque se a pessoa que está no poder, legitimamente escolhida, né? Porque aí é uma democracia, então é um percentual maior que decidiu, seja o presidente ou o governador do Rio de Janeiro, que diz que pode dar um tiro na cabecinha e matar, por que não? Né? Se é legítima defesa, se é discricionariedade do policial matar no momento de uma ocorrência, por que não? Se eles podem dizer isso, por que eu não posso acreditar isso do meu lugar de cidadão? Então, acho que a gente tem uma inversão de valores muito clara quando a vida passa a não ter valor. E eu acho que, historicamente,
né, quando a gente fala de um país que escraviza as pessoas, porque o meu patrimônio, meu enriquecimento vale mais que o do outro, e a vida do outro pode ser... eu posso não dar comida, não dar tratamento digno, né? Aí já está que o patrimônio vale mais que a vida. Não é para dizer que não, isso nunca aconteceu. Mas eu acho que isso vai ficando cada vez mais legitimado e validado publicamente e cada vez mais. E é uma sensação de que como a gente reverte isso quando a gente precisa, de fato, pensar esse processo. Eu acho que tem caminhos, né? Eu acho que a educação em direitos humanos é um caminho. Acho que a gente precisa romper com essa lógica de que direitos humanos só serve para bandido, né? Porque eu acho que esse é o grande chavão que todo mundo adora usar, que direitos humanos é só para preservar o direito do bandido, quando, na verdade, direitos humanos preserva o meu direito, o direito do meu filho para a escola, o direito de qualquer pessoa acessar a saúde com dignidade, mas que a gente ainda tem um desafio de romper com essa... É um chavão mesmo, muito mal utilizado por quem não quer perder seus privilégios, perder suas condições, e que a gente precisa, de fato, conseguir fazer esse processo. E aí, eu acho que isso é muito difícil nesse contexto hoje que a gente tem e que alguns grupos políticos sabem muito bem usar, e a gente, por acreditar numa postura muito ética, muito correta, a gente não o faz, que é o uso da mentira, da fake news, e aí isso vai fazendo com que a gente, de alguma forma, fique numa desvantagem, né, nesse processo. Então, acho que a gente tem falhado, acho que numa construção, não de um processo meramente democrático, mas de uma sociedade pautada nos direitos humanos. E isso desde sempre, mas acho que agora a gente tem um desafio de fazer isso cada vez mais, e talvez seja um processo que a gente tenha que fazer com os pequenos, porque a sensação que eu tenho é que tem algumas pessoas que já têm uma mente tão formada que é muito difícil de a gente conseguir reverter. E aí esse trabalho é também muito mais difícil da gente acessar essas pessoas. Então, acho que o processo com as escolas, o processo com a meninada nos espaços educativos da assistência, da cultura, como é que a gente pauta direitos humanos nesses espaços todos, onde a gente pode acessar as crianças e os adolescentes, né? Então, acho que a gente também tem que conseguir arrumar outras linguagens, né, para transmitir e acessar essa meninada, porque elas acessam essa mesma internet que veicula essas informações mentirosas. Então, como é que a gente, de fato, acessa e faz com que os conteúdos cheguem até elas também, porque elas são certamente bombardeadas por esse conteúdo negativo, e acho que a gente também tem que romper com essa lógica e buscar com que conteúdos positivos cheguem até a meninada. Mas eu acho que é primordialmente os espaços que já estão constituídos e onde a gente possa acessá-las, e acho que a escola é a porta de entrada principal, né? Eu acho que, até por ter sido também um espaço fortemente atacado, a gente sabe que tem inúmeros motivos para isso, quando a gente olha para os ataques e a razão pelos quais esses meninos majoritariamente voltaram para esse espaço, mas eu acho que a escola deve ser o espaço de construção dos direitos humanos, a escola deve ser o espaço de construção de afetos e direitos humanos, né? E eu acho que é aí que a gente consegue, talvez, uma sementinha a mais para a continuação desse processo. Não sei se eu respondi exatamente tudo, mas foi o que me veio no raciocínio agora. Não, com certeza. E a ideia é a gente ir construindo, né? De fato, pensando juntos, né? E eu anotei um monte de coisa aqui que você falou, porque foram abrindo ideias. Não vou conseguir falar tudo, até porque o principal aqui é ouvir você, mas uma das últimas coisas que você traz, né, sobre o que essas crianças, esses jovens estão acessando, né, que conteúdos. Eu fiquei pensando que a gente tem uma disputa aqui, talvez, acontecendo, e acho que sempre aconteceu, mas agora talvez esteja mais nítido, né, uma disputa na socialização desses jovens, né. Quer dizer, a gente quer que eles acreditem em quê? A gente quer que eles defendam quais valores, né? Que eles sejam formados dentro de quais valores. E isso está muito em disputa atualmente. E ela acaba sendo uma disputa
na criação da subjetividade dessas pessoas. Como é que tipo de adultos serão, né? E aí, eu acho que isso conecta com vários pontos que você trouxe. Por exemplo, quando você diz que essa geração nasce num contexto de mais direitos, né? Nasce num contexto de Estatuto da Criança e do Adolescente, de Constituição Cidadã, de ampliação dos direitos, né? Mas ainda existem discursos, por exemplo, direitos humanos são de direitos de bandidos. Não, mas esses direitos que estão na Constituição, esses direitos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente são direitos humanos, né? Direitos que você tem. Quase como se você foi criado nesse contexto de direitos, mas você não quer que eles existam, né? Você quer, assim, com o perdão da expressão, dar um tiro no próprio pé, inclusive, né? Porque você está correndo o risco de perder também esses direitos. É claro que a gente teria que pensar aqui também em recortes de classe, recortes raciais, né? Quem de fato tem mais acesso a direitos aos serviços públicos, mas a gente acredito que não é um erro dizer que a gente vê de maneira um tanto espalhada essa percepção espalhada, né, na sociedade, essa percepção contrária, essa visão contrária à democracia, aos direitos humanos como um valor que estrutura a sociedade, né? E aí, eu acredito também que algo que talvez seja um tanto novo é o uso do ódio como forma de fazer política diretamente, né? Então, aproveitando essa que é como é que se fala? Tem pesquisadores que estudam mais a questão das redes sociais falando, né, da economia da atenção, né? A gente vive nesse momento da economia da atenção, que gera mais visualização. E o ódio gera mais visualização do que falar de cultura de paz, falar de respeito, né? E aí você usa esse instrumento, você trabalha nessa dinâmica dos afetos para mobilizar mais, né? Então você tem o ódio como forma de fazer política. E aí entra o exemplo que eu trouxe, o exemplo que você trouxe do governador do Rio de Janeiro também, e tantos outros, né? E no centro desse ódio está a instituição, a escola como um espaço preferencial de disputa. Tanto é que a gente tem agora a extrema-direita fazendo de tudo para conseguir estar dentro da escola. Mas isso não é de hoje, né? Eu penso que a gente vive os ataques de violência extrema contra a escola, que estão muito associados ao extremismo de direita, quando a gente vai ver as razões que levaram esses meninos, né, porque no caso do Brasil todos os casos foram meninos ou homens, a gente vê que tem uma relação forte com discursos de extrema direita. Mas antes desses ataques aos corpos das pessoas, à vida das pessoas, a escola estava sendo atacada porque era ideológica, porque tinha uma doutrinação, né, já existia há alguns anos a Escola Sem Partido atacando também a escola, né, por esses mesmos motivos. E aí fazem uso de uma estratégia de pânico moral, né? A gente quer dizer, a escola é um espaço perigoso, no fundo, né? Cuidado, lá o seu filho vai ser doutrinado, o seu filho menino vai ser transformado em menina, né? Aí ficam criando espantalhos a partir de coisas que não são reais, né? Ou às vezes pegam elementos que são reais, mas deturpam. Então, por exemplo, hoje está muito em foco a transfobia. A questão de acesso a banheiros para as pessoas trans é um problema real, né? Que acesso as pessoas estão tendo? Mas aí se pega esse discurso e transforma ele em uma outra coisa, né? Como se isso fosse um perigo, na verdade. É como se a gente não tivesse vários espaços em que existem banheiros unissex. Todo mundo que já fez uma viagem de ônibus teve que usar um banheiro unissex. Né? Então, se cria esse pânico na sociedade. De repente, pessoas que nunca tinham pensado nesse assunto começam a falar sobre isso porque estão com medo, né? E aí, esse medo é combustível para o ódio. Então, aí eu vou tomar decisões políticas baseadas nisso, né? Porque aí ninguém pensa no acesso ao direito do sujeito, e sim
no que a gente pode fazer a partir de uma lógica de criminalizar o sujeito, né? Que é isso, o que esse sujeito pode causar de dano à minha vida, como se ele fosse uma monstruosidade, né? Então, é desesperador quando a lógica é invertida sempre, né? E eu acho que é uma coisa assim de a ideia de que assim eu vou perder o direito, né? Se esse outro grupo, se essa outra pessoa tiver o direito, quer dizer que eu vou perder o meu direito, né? Que também é uma inversão completa da ideia de direitos humanos, que são para todas as pessoas, né? E aí se cria esse tapetinho de ódio a partir em cima do qual a política vai sendo feita, né? E todas as relações que daí vem da política, a criação de políticas públicas, tudo isso vai sendo construído a partir dessa base de ódio, né? Mas seguindo aqui, Dani, pensando no reflexo que esse ódio, essa cultura de ódio cria, né? A gente entra numa questão realmente que motiva esse projeto, que são os ataques às escolas, nessa relação que a gente vê entre discursos de ódio e o aumento do número de casos de ataques de violência extrema contra as escolas. E vocês lá no Instituto Sou da Paz fizeram um trabalho bem importante, um relatório, né, que foi lançado em 2023, sobre esse tema. Foi um dos primeiros, eu acredito, né, estudos especificamente sobre a violência, os ataques de violência extrema contra a escola, e para nós, assim, para nós o Instituto foi providencial, a gente utilizou muito essa pesquisa, utiliza ainda muito essa pesquisa, assim, ajudou muita gente a entender essa situação. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse material de vocês, sobre esse relatório, e os dados mais importantes que vocês encontraram, assim, também dentro da perspectiva de trabalho do Sou da Paz. Tá bom. Então, na verdade, acho que quando teve o ataque, se eu não estiver enganada, de Suzano, e acho que considerando o impacto da arma de fogo no uso nos ataques, né, utilizadas nos ataques, isso começa a trazer uma preocupação, acho que ainda maior para o Sou da Paz, do que está acontecendo, né? E aí eu acho que é isso, né? Os ataques extremos às escolas eram eventos muito raros no Brasil. Acontecia desde 2001, a gente tem registros de ataques às escolas, mas eles eram 1 por ano, 2. Então, de 2001 a 2011, se eu não me engano, tinham acontecido 5 ataques. E no período de 2019 para cá, a gente teve um crescente de ataques, assim, muito grande. Então, o que a gente vê é uma coincidência do crescente dos ataques, também com o período de flexibilização do acesso às armas e com também esse discurso de ódio no nosso cenário político, que eu acho que não começa exatamente em 2019, mas nesse período a gente já tem um momento em que esses discursos de ódio e esse conflito no meio político, né, na nossa sociedade, ele está bastante exacerbado. Nesse período de 2019, os 2 maiores ataques, onde tiveram o maior número de vítimas, né, maiores nesse sentido, aconteceram nesse período. Então, isso nos chamou também muita atenção. Então, o Sou da Paz fez esse estudo que chama Raio-X dos 20 anos de ataques às escolas no Brasil, justamente por entender, porque ele queria entender o uso da arma de fogo nesses ataques e como que esse fenômeno estava se dando. Né? Acho que a ideia era olhar para esse cenário. A gente já tem mais de 30 ataques no Brasil até o momento, nesses 23, 24 anos de período, né, dos anos 2000 para cá. Nos últimos 5 anos, então, de 2019 para cá, já foram 23 ataques. Então, é assustador quando a gente olha, né, falando nos primeiros 10 anos a gente teve 5, agora a gente teve nesses últimos 23 ataques. E é isso como você falou, né, são meninos ou jovens que promoveram esses ataques. Grande parte desses ataques foram cometidos por um único autor, acho que só 4 ataques foram cometidos por 2 jovens, 2 meninos juntos. Eles sempre são ataques previamente planejados, não é assim, hoje eu acordei e vou fazer um ataque numa escola. São situações que foram previamente planejadas, os meninos tiveram
a intenção de cometer esse ataque, de voltar à escola. Então, são meninos que tiveram histórico de sofrimento naquele espaço escolar, a experiência de vivência naquele espaço não foi uma experiência positiva, e vamos dizer que, como medida de reparação, ele volta para o lugar que ele sofreu, para, de fato, promover uma vingança e amenizar esse sofrimento dele. Então, eles têm tempo, acho que, para, de fato, ir atrás da arma que os interessa, para pensar o que eles querem fazer, como, de fato, eles vão adentrar a escola. Se ele é um estudante, é mais fácil, porque ele consegue entrar na escola e já promoveu o ataque, mas se ele não é, se ele é um ex-aluno, como é que, de fato, ele vai acessar esse espaço? Então, todos eles tinham uma relação atual ou pregressa com a escola. 2 dos casos, na época, quando a gente fez o registro da pesquisa, os meninos estavam fora da escola, mas eram matriculados, e a gente também vê uma falha aí quando a gente pensa a rede de proteção, né, já que estamos falando em Estatuto da Criança e do Adolescente, de que os meninos estavam em situação de evasão escolar, ausência escolar, mas não tinham procedimentos de busca ativa, então notificação de conselho tutelar para que essa busca acontecesse. E é isso, acho que eu estou dizendo isso para falar que há a possibilidade da gente talvez mapear situações e pensar a prevenção para que esses ataques, de fato, possam ser minimizados, né? Mas acho que, pensando no que é o papel do Sou da Paz, de trabalhar com controle de armas e um controle responsável, né, de armas de fogo, quando a gente olha para os ataques que foram cometidos com arma de fogo, mais de 50% das armas que foram utilizadas, elas eram armas que já estavam no domicílio desses adolescentes. Então, era uma arma que pertencia ou ao pai, ou à mãe, ou a algum parente próximo, na qual esse adolescente teve fácil acesso a essa arma de fogo para conseguir promover esse ataque. Então, não teve que comprar ilicitamente, conseguir do jeito XYZ, comprar na internet. Os outros 20%, 23% de armas eram de profissionais da segurança. Então, algum parente, alguém era da área de segurança, portanto, tinha direito a ter uma arma de fogo, e esse jovem também conseguiu essa arma ali. Então, acho que essa facilidade do acesso à arma também é uma preocupação. Porque aí, se 23% é da área de segurança, nós estamos falando de 50% de sociedade civil, né, com acesso às armas. E aí, quando eu olho para o cenário dos últimos anos, em que a gente teve uma flexibilização do acesso às armas, a gente tem aí também um risco maior quando a gente fala dessa possibilidade aí de esse crescente dos últimos anos dos ataques com acesso a armas de fogo. Quando eu trago esse dado, né, da arma de fogo estar em casa, é justamente a gente pensar a responsabilidade do adulto na guarda dessa arma para que um adolescente, uma criança, não acesse uma arma de fogo. No caso, aí foram os adolescentes que cometeram os atentados, mas a gente tem que falar do cuidado e da responsabilidade desse adulto. E com a flexibilização nos últimos anos, a gente sabe que discutiu-se a importância de ter um cofre em casa, da arma ficar trancada, isso estava na lei, não estava, discute-se ali, mas a grande questão é, uma arma em casa, com acesso de uma criança ou adolescente, é um risco maior. Tanto a gente viu que isso aconteceu nesses casos e nos atentados, né? E aí o que era para ser uma arma para defesa e garantia pessoal, que é o que se discute, não, mas eu tenho liberdade para ter uma arma, ninguém pode tirar minha liberdade em ter uma arma, e é uma arma para defesa pessoal e da minha família. Ela passa a ser o agente de uma ocorrência de violência. Muitas vezes para a sua própria família, porque ou ocasiona a prisão, a detenção do seu filho e a morte de outras pessoas, ou como foi no caso da semana passada, até o suicídio, a morte do seu próprio filho, no caso dessa ocorrência. Então, eu acho que é uma coisa que não tem volta, né? Quando a gente fala de arma de fogo, as armas de fogo, quando a gente olha para os atentados com arma de fogo causaram 3 vezes mais mortes do que os com arma branca. Para você desarmar, né, para você impedir um ataque de alguém com uma arma de fogo, a gente sabe que é muito mais difícil do que com uma pessoa que está com uma arma branca. Então, acho que a gente tem aí esses impactos da arma de fogo na questão dos ataques. O pai do menino, por exemplo, do ataque da escola Sapopemba, ano passado, ele está sendo responsabilizado
por omissão de cautela da arma e porque a arma não estava legalizada, tinha uma questão documental ali, né? E ele pode ser, inclusive, detido por conta disso. Então, acho que a gente tem essa preocupação, acho que, de fato, com a questão das armas de fogo, e acho que isso não é impedir que as pessoas tenham acesso às armas, mas é como a gente faz um controle responsável das armas de fogo na mão da sociedade, né? Acho que é isso. A segurança pública tem esse dever, tem essa responsabilidade, e ok, mas a sociedade, na sociedade civil, só deve ter arma quem de fato necessita. Não dá para ser algo indiscriminado, né? Vou fazer um parênteses que não tem a ver com a violência direta nas escolas, mas a gente viu essa semana uma situação em Novo Hamburgo de um cidadão que tinha o registro de CAC, caçador, atirador e colecionador, em que ele cometeu ali uma atrocidade, uma real tragédia, né? Matando pessoas da sua própria família, matando policiais, vitimando outros policiais ali, ferindo outros policiais. Então, ele tinha, do ponto de vista regular, todas as armas de grande porte, de grande potencial ofensivo, muita munição, só que a gente vê que tem falhas nesse processo, porque é um cidadão que tinha um problema de saúde mental, ainda assim tinha conseguido, de alguma forma, ali burlar o atestado de sanidade, vamos dizer assim, né, de saúde, o psicológico, para conseguir uma arma. Então, como é que a gente não olha para isso quando a gente pensa o controle de armas e o impacto que isso traz para a sociedade, né? Então, estou trazendo essa situação porque eu acho que é algo que não tem como não sensibilizar e chamar a atenção das pessoas para o risco que é, né, tamanha violência. Então, acho que a gente ainda vai colher os efeitos dessa flexibilização das armas de fogo. Tanto estamos ainda com alguns episódios de violência nas escolas e não podemos normalizar, que é o que você disse lá no começo. Eu acho que hoje a mídia dá menos visibilidade para isso, cada vez menos isso aparece no jornal. Acho que tem uma responsabilidade ética até dos jornais de não dar tanta notoriedade para isso, até para evitar o efeito contágio, ao mesmo tempo que também tem um amortecimento como se fosse só mais um. E a gente não pode chegar nesse patamar de só mais um, como se isso fizesse parte da nossa sociedade. Porque não podemos normalizar episódios de morte de crianças, de adolescentes no ambiente escolar, como se isso fizesse parte da nossa vida e está tudo bem. A gente precisa lidar com isso de outra forma e não necessariamente será sem a construção da escola como um espaço de afeto e de direitos humanos. Senão não vou parar de falar nunca mais. Acho que esse que você traz nessa última parte da tua fala, assim, é justamente um dos grandes riscos agora, né? Que é a normalização disso mesmo, né? A banalização, né? Como se é mais um tipo de violência que existe no Brasil, né? Violência contra as escolas. Mas isso não acontecia, assim, né? Como você trouxe, né? Até, se não me engano, o dado são 60% dos casos a partir de 2019, alguma coisa assim, o valor, né? Quer dizer, então acontecia desde 2001, 2002, ele tem, né, registros, mas eram coisas muito raras. Continua sendo uma violência rara? Continua sendo uma violência rara perto de outras violências, mas o aumento é muito expressivo, né? Então, o que a gente tem que normalizar, idealmente, é que nunca aconteçam, né, essas violências, mas, no mínimo, voltar ao estágio anterior, né, de que isso era extremamente raro. Aconteceu em 2001, depois levou muitos anos para acontecer um outro, né? A gente teve Suzano e Realengo como marcos, assim, mas daí a partir de 2019, um aumento muito expressivo por todo o país, né? A gente na verdade, a gente está normalizando uma situação invertida, né? Que é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem ataque o tempo todo, já foram mais... Os números variam dependendo dos critérios que são utilizados, né, pelos institutos de pesquisa, mas, assim, mais de 300 ataques já aconteceram desde 1999, né?
E assim como é aqui no Brasil, quando tem arma de fogo envolvida é muito mais grave, e lá o acesso é muito mais facilitado, mas a gente também está caminhando para uma cultura de acesso facilitado às armas de fogo. Então, o exemplo que a gente tem ali na frente não é o exemplo que a gente quer seguir, né? Não é onde a gente quer chegar, mas a gente está caminhando nesse sentido. E aí, também pensamos que esse ano 2024 aconteceram, ainda vão ser provavelmente lançados dados oficiais, né, pelos institutos que fazem essa pesquisa, mas recentemente aqui no Instituto a gente tentou fazer um pouco um levantamento informal sobre esses dados, e tinham sido, até, se não me engano, até julho, 4 ataques, e já tiveram, eu acho que mais um, esse até que você citou, se não me engano, mas teve mais já. Então a gente teve algo de 4, 5 ou 6 ataques esse ano. Quer dizer, a gente está com um número parecido de 2022 e 2023, que foram os anos com maior número de ataques. A gente ainda não reduziu isso, né? Só que eu já sinto que a impressão que dá é que já não é tão comentado mesmo, né? Então, a gente acho que normalizar qualquer ocorrência num espaço escolar, né, que é o espaço de socialização, de aprendizagem, e de construção, eu vou repetir, né, de construção de afeto. Eu acho que é onde a meninada, de fato, se reconhece como sujeito, né, para além do espaço familiar, é o espaço onde a criançada se enxerga como sujeito relacional. Normalizar que esse seja um espaço onde aconteçam mortes, onde se aconteçam violências corriqueiras, né, desde o bullying até outras violências que a gente sabe que acontecem no espaço escolar, seria uma atrocidade na nossa sociedade. Então, não dá para normalizar isso. A gente já tem que ter inúmeras políticas e ações que a gente cobra no cotidiano para se combater essas outras violências. O bullying, né, as violências que perpassam o espaço escolar. Então, acho que não tem como a gente pensar numa sociedade que normalize um ataque extremo à escola. Então, é um desafio enorme. Então, acho que pensar desde a política de controle de armas, porque eu acho que isso afeta diretamente quando a gente fala dos atentados, mas eu acho que tem essas outras inúmeras políticas que a gente vai ter que acessar, né? A política de educação, a de cultura, a de assistência, todas elas interligadas, pensando, porque a gente sabe que isso atravessa a escola, né? São outras coisas que vão interferir, mas não dá para normalizar que o espaço de socialização seja o espaço onde a gente permita um atentado à morte, porque os Estados Unidos é bizarro o que acontece, né? Tem momentos que você olha e fala que tiveram mais atentados às instituições, para além da escola, do que dias no ano. E aí você fala, a gente não pode acreditar que esse seja um horizonte, uma meta que a gente quer atingir. E no fundo a gente tem a impressão que o que está sendo normalizado além dessa cultura de ódio, né, é o medo. Então, assim, ir para a escola com medo, trabalhar na escola com medo. A gente vem fazendo algumas atividades de formação com professores e a gente pergunta lá, né, faz uma nuvem de palavras, assim, quando a gente fala de ataques às escolas, qual sentimento é o primeiro que vem? O primeiro é medo, angústia, impotência. E a gente vai normalizando isso. E quando você normaliza isso, a escola deixa de ser o espaço de socialização, de potência, de convivência com a diversidade, e passa a ser um espaço de medo, né? E a quem interessa que a escola se torne esse espaço de medo, né? O que a gente pode fazer se a gente transforma o sentido da escola para isso, né? E aí eu já entro num outro tópico aqui, Dani, que é justamente as respostas que vêm sendo criadas para esse problema. Porque o que dados mostram, e aí são dados de pesquisas principalmente feitas nos Estados Unidos, é que as medidas mais relacionadas a segurança, então, detector de metal, agentes armados nas escolas, revistar mochila de alunos, coisas desse tipo,
não são eficazes, né? Elas não conseguem reduzir de fato as ocorrências. E no Brasil, a primeira aposta que se faz, porque quando o medo está instaurado, a primeira coisa que você vai querer fazer é segurança, aumentar a segurança. Só que se os dados mostram que isso não resolve, então é uma aposta em algo que provavelmente não vai dar certo, né? Então a gente sabe que as medidas que mais têm efeito são as medidas pedagógicas. Mas é claro que a segurança pública também tem um papel importante, né? A questão é entender qual é esse papel. É entrar para sanar o medo, então vou pôr um policial armado dentro da escola para dar uma sensação de segurança, e isso vai resolver? Ou não? É pensar inteligência, é pensar utilizar a segurança pública de uma maneira mais ampla, né? Mais integrada, inclusive, com outras políticas públicas, que eu acho que esse é o ponto. E aí, só para ilustrar algumas coisas, eu tenho alguns dados aqui que aparecem no relatório também sobre os ataques às escolas, que é um relatório da Unicamp que saiu no final do ano passado. Eles fazem aqui referência ao programa Escola Segura, que foi criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, a gente está falando de uma política de segurança pública, né? Que é um programa de denúncias. E em 12 dias, esse programa recebeu 7.473 denúncias de ameaças às escolas. Até o ano passado, mais de 900 perfis de redes sociais tinham sido suspensos ou removidos, porque estavam instigando esses ataques. E 1.653 crianças, adolescentes ou adultos tinham sido conduzidos para averiguação. Quer dizer, quando é usado nesse sentido, você tem a chance de desmantelar os ataques. Então, a gente pode até pensar que é possível que muitos ataques não aconteceram porque foi feito um bom trabalho previamente, né? Uma prevenção não ostensiva com um agente armado, mas com inteligência, né? Indo na fonte desse problema, que são as redes sociais também, né? E aí, como o Instituto Soldado Paz trabalha muito nessa perspectiva da segurança pública, democrática, pautada nos direitos humanos, o que você vê, assim, né, pensando nesse trabalho que vocês fazem? Como que a política de segurança pública pode estar integrada com essas outras, como educação, para trabalhar em prol de uma cultura de paz, não de uma cultura de ódio, de uma cultura realmente de respeito aos direitos humanos, né? Abrir o microfone funciona melhor, né? Acho que você foi já dando pistas na sua fala, né, André? Acho super importante isso que você já traz. Acho que a política pública de segurança tem um papel fundamental, importantíssimo, acho que na prevenção de novos ataques. Isso que ela já vem desenvolvendo, de mapear os grupos extremistas e desmontar para que não aconteçam novos ataques, acho que o papel fundamental. Então, o trabalho de investigação policial aí nesse sentido é fundamental e, de fato, tem causado grande impacto nesse sentido. O canal de denúncia ainda está ativo, tem recebido aí um número bem menor de denúncias. O grande pico foi lá em abril do ano passado, depois isso foi diminuindo substancialmente, e acho que a gente foi lendo notícias até de que quando chega na casa de um potencial ofensor ali, tiveram ocorrências, por exemplo, até dos pais serem envolvidos com ideias misóginas, racistas, neonazistas. Então, que eram questões que não estavam naquele adolescente, única e exclusivamente, que podia estar planejando um ataque. É uma coisa de concepções de valores, às vezes até do grupo familiar, o que nos preocupa quando a gente fala em ideias de direitos humanos, valores, que era o que a gente estava discutindo agora. Então, estou fugindo um pouquinho até da segurança pública, mas só para dizer que eu acho que tem uma coisa que é bastante grave quando a gente olha para o cenário de grupos que cooptam a meninada para a realização de possíveis atentados nesse cenário de vingança, mas tem outras situações também, que às vezes são ideais de algumas pessoas e famílias. Mas acho que a política de prevenção à violência, no caso a segurança pública, ela tem um papel bastante importante, acho que da prevenção
no entorno das escolas, né? Essa coisa da presença ostensiva da polícia não é dentro da escola, é no entorno. A segurança, a resolução dos conflitos no espaço escolar é de responsabilidade, é um pouco do papel ali da escola, com mediação de conflitos, com justiça restaurativa, com educação em direitos humanos, e a polícia, acho que tem um papel ali com a ronda, numa relação muito próxima e célere com a escola, para a resolução de conflitos graves, como os ataques. Então, isso numa situação de ocorrência de gravidade, tem que ter botão de pânico, tem que ter algo que, de fato, acione prontamente unidades de saúde, unidades de segurança pública, mas a presença única e exclusivamente de um policial na escola não vai resolver o problema, até porque, como a gente falou que é um ataque planejado, tudo isso vai estar considerado neste processo, né? Então, ok, você vai ter um agente treinado, não necessariamente ele vai resolver todo esse problema. A gente também vê como profissionais às vezes são vitimados quando eles estão sozinhos, né? Ou são pegos de surpresa numa questão fora de serviço e tudo mais. E acho que tem uma questão que é o papel da segurança pública articulado com as outras secretarias, pensando os protocolos, pensando os fluxos que são necessários para o encaminhamento de soluções de gravidade. Acho que isso é fundamental, inclusive o papel da polícia nessa lógica de uma cultura de paz. A gente tem sempre a lógica de olhar para a segurança pública, para a polícia, pensando o trabalho ostensivo e repressivo. Mas a polícia pode ter um trabalho, ainda que tenha sido uma instituição pensada e surgida em momentos de repressão, ela pode ter um trabalho comunitário, ela pode ter um trabalho que foque muito mais nessa lógica de fortalecer uma cultura de paz, e ela não vai ser a instituição que vai estar presente para a resolução desses conflitos, e ela tem que estar no suporte e no apoio das outras instituições. Então, eu acho que a segurança pública ela tem que estar do muro para fora da escola, no suporte às instituições, na interlocução e na construção desses fluxos. Acho que o sistema de câmera, monitoramento, tem em si alguns benefícios, mas a gente sabe que a inteligência artificial traz seus riscos e traz alguns alertas que a gente ainda precisa entender e articular, mas tem sido, acho que, um sistema também importante, acho que para o acompanhamento e monitoramento, pensando nesse alerta rápido e essas situações, mas detectores de metal, sistemas que vão catraca, coisas que só barram acesso e que necessariamente dificultam, na lógica, a entrada de alguém, são só elementos que são sensacionalistas, acho que num primeiro momento ali, para lidar com esse medo, com essa sensação que não necessariamente vai resolver o problema da violência na escola. Acho que, para um primeiro momento, é isso, André. Perfeito, Dani, obrigado. Eu vou já puxar um último tópico aqui para a gente caminhar para o fim a nossa conversa, e até um tom um pouco mais otimista, assim, porque a gente também tem um grande espaço de possibilidades, né, de potências. E aí eu retomo aquele dado que eu trouxe lá no começo da pesquisa da Open Society Foundation, lá que eu falei que 26% dos jovens são descrentes da democracia. Mas a gente inverte esse número, né? Porque 74% dos jovens brasileiros preferem a democracia ainda. Então, a gente, na verdade, tem aí um grande contingente de pessoas que está pensando de maneira provavelmente muito próxima dessa que a gente está trazendo aqui. E esse número, 74%, é maior do que a média global. Inclusive, é maior que o número, que a porcentagem dos Estados Unidos, maior que o número do Reino Unido, que da França, que da Itália. Países que, em tese, né, seriam reconhecidos como mais democráticos, com uma cultura de democracia maior. Né? Então, a gente, por esse lado, temos aí um caminho possível para trabalhar uma cultura de direitos humanos. Então, para fechar, queria passar a palavra uma última vez para você, pensando nesses dados, e também pedir para você já fazer as suas respondendo essa questão, já trazer as suas palavras finais. Quais caminhos você considera mais interessante para o desenvolvimento dessa cultura sólida
duradoura de direitos humanos, de democracia entre os jovens? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas que possibilidades aí você vê como as mais interessantes? Assim? Então, André, como você bem disse, ela é difícil. Eu acho que não tem outra forma de construir um espaço democrático, mais justo e afetivo, se não for construindo junto com as crianças, os adolescentes e os jovens. Eu acho que é justamente nesse fazer com e em parceria com a meninada. E só é possível garantindo direito de participação e protagonismo de fato, né? Não é para grego ver, é de fato fazendo a efetiva participação. Eu já falei lá na frente, né, no começo da nossa conversa, que é nos espaços onde eles estão, que é na internet, com outras linguagens e acessando com as narrativas que sejam sensíveis a eles. E acho que, de fato, fazendo pelo exemplo. Né? Eu acho que as crianças, os adolescentes, eles aprendem muito pelo exemplo. Porque acho que não só eles vivendo, mas eles também estando nessa relação com alguém que, de fato, é alguém que prega e desenvolve os direitos humanos com eles. Né? Não adianta eu falar de direitos humanos e não praticar isso na relação com esse adolescente, com essa criança, eu ser impositiva, eu ser autoritária com eles, que é diferente de ter regras e limites, né? E eu acho que isso é muito importante para que essa relação com esses adolescentes, esses jovens, se concretize. E pode parecer bobo e estúpido, mas como é que a gente desconstrói essa lógica de que direitos humanos não é para bandido e é para todos? Né? Eu acho que esse pode parecer muito bobo, mas é o que cola nas pessoas e a gente precisa romper. Então, como é que a gente faz com que as pessoas entendam que direitos humanos é para todo mundo? E isso eu acho que é super essencial nesse processo. Então, eu acho que trabalhar nos espaços onde eles estão, de forma afetiva, de forma verdadeira, fazendo com que esses espaços sejam espaços afetivos e de direitos humanos. Acho que esse é o lugar que a gente tem alguma oportunidade de construir uma sociedade que seja melhor, mais justa, e que a gente tenha algum sucesso com eles. Então, vamos lá, André. Eu agradeço demais pela conversa de hoje. Acho que foi um bom bate-papo. Deixa a gente com mais perguntas e mais provocações para o que a gente espera, acho que enquanto sociedade. Como você sabe, a gente não tem resposta pronta para nenhuma dessas perguntas, assim, mágica, pronta no sentido de ser uma resposta única, né? Mas é nessa troca com uma instituição como a sua, como o Instituto Aurora, com outras instituições e parceiros, que a gente faz um mundo melhor e diferente. Então, que a gente siga juntos, conte sempre com a gente e a gente segue na luta. Dani, muito obrigado. Eu acho que é isso, né? Não tem resposta pronta, mas na tua fala você trouxe um caminho, que é construir junto. E a ideia é essa, né? Até essa parceria nasce entre o Instituto Sou da Paz e o Instituto Aurora, nasce para construir junto, e a gente espera poder seguir construindo junto com vocês. Então, agradeço pelas tuas reflexões, foi ótimo. Acho que fechamos com chave de ouro mesmo essa série de lives. Muito obrigado. E para quem nos acompanhou hoje e acompanhou as outras lives também, eu agradeço. Reforço que esse material, os nossos materiais sobre essa temática podem ser baixados gratuitamente no institutoaurora.org/reconectar. Por hora, a gente fica por aqui, finalizando essa série, mas com certeza muitos outros projetos, muitas outras conversas, diálogos vão acontecer daqui para frente. E a gente espera ter contribuído um pouco, pelo menos, na disseminação desse tema, né, para que a gente, de fato, não banalize essa situação e não normalize esse fenômeno. Como sempre, a gente fica à disposição para dialogar. Quem quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem e nos vemos numa próxima. Então, obrigado, gente. Tchau, tchau.